Então, o tema do que eu vou tratar hoje é oração. Vamos falar sobre esse assunto hoje, que para alguns é algo fácil, para alguns é algo que flui da sua vida, né? Tem facilidade com a vida de oração. Nós tínhamos, antes da pandemia, nós tínhamos toda quarta-feira reuniões de oração, né? E tinha uma pessoa que quando a gente começava a orar, cara, nossa, ela ia embora mesmo, sabe? Pessoa que orava bastante, assim, né? Tinha facilidade no fluir com relação à oração. Já tinha outros, assim, que, cara, orava ali 1 minuto ali, já acabou o repertório, né? Não conseguia orar mais. Então essa questão da oração, ela é uma coisa muito complexa mesmo. E eu acho que é talvez a luta da maioria das pessoas que, que se dizem cristãs, né? Ou que são cristãos, não vou nem usar essa questão de modo pejorativo, né? Pessoas que professam a sua fé em Cristo, a sua crença em Deus, na Bíblia, tudo, mas que têm uma dificuldade muito grande em relação à oração. Então nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre essa disciplina da oração. Antes de tudo, eu quero indicar alguns livros aqui que eu tenho em casa, e que eu entendo que são livros que nos ajudam, né, a descobrir, a entender um pouco dessa questão da oração. Então nós temos lá Celebração da Disciplina, né, que tem um capítulo dedicado a isso, inclusive muito do que eu vou falar hoje aqui é extraído desse livro. Celebração da Disciplina, do Richard Foster. Depois nós vamos colocar lá na live, depois a gente vai colocar nos comentários abaixo todos os livros, então você não precisa anotar aqui agora, depois você pode só procurar lá que vai estar lá todos os nomes, ok? Um outro também do Richard Foster, que esse é somente em relação ao assunto oração. É Oração, o Refúgio da Alma, do Richard Foster também. Muito bom, queridos. Também indico para todos lerem, ok? Um outro livro sobre oração, esse aqui eu ganhei de presente de uma membro da Gólgota, a Rose, que é a líder do Ministério de Intercessão, que é O Caminho da Oração, do Beato Simão de Rojas, ok? Pela Thomas Nelson. Um outro livro também muito bom, que também trabalha essa questão da dificuldade da oração, né? Que é esse daqui, ó, Oração, do Philip Yancey, né? Então, um livro com bastante conteúdo, né? Ele falando da própria experiência dele em relação à oração. Vale muito a pena ler esse livro também. Outros dois aqui, que são livros assim que eu vou indicar, né? Porque muita gente sabe das minhas vertentes teológicas, tudo, né? E talvez vão estranhar eu estar indicando esse autor, ok? Falar, mas esse cara aí é ponte aí para muita gente que prega a teologia da prosperidade, que não sei o quê. Então, realmente muita gente pega os ensinos dele nesse livro e direciona na direção que quiser. Né? Daí cada um pega um princípio e direciona na direção que quiser. Mas eu entendo que alguns princípios que ele trabalha aqui são princípios que a gente pode aplicar na nossa vida e que vai trazer um grande benefício para a tua vida, né? E não somente para a tua vida, porque a gente também tem que parar de pensar assim em relação à oração, sempre baseando, né, em nós, né? Um benefício para nós. Claro que nós somos beneficiados pela oração, mas a oração não tem somente isso como alvo, né? A oração, ela é a forma como você adentra no mundo sobrenatural, né? Nas regiões celestiais, nesse mundo sobrenatural, e de alguma forma traz esse mundo sobrenatural para a nossa vida diária. Então isso vai abençoar a tua vida e a vida das outras pessoas, né? Porque você também ora pelos outros, certo? Então assim, é um livro muito bom, que é esse daqui, ó. Oração, a Chave do Avivamento, do Paul Young Chu. Tem gente que odeia,
né? A galera reformada aí vai falar isso, vai torcer o nariz, vai odiar esse tipo de leitura, é porque geralmente quem é reformado não ora, ok? Pelo pouco que eu conheço, essa que é a realidade, infelizmente, ok? Quem ora de verdade, que ora muito, que gosta de orar, que gosta de, olha, gasta muito tempo em oração, são os pentecostais, ok? E infelizmente, pela minha própria experiência, daquilo que eu vi, né, galera aí mais reformada aí ora muito pouco, entendeu? Se é que ora, ok? Então isso daí é uma constatação, né? É uma crítica que eu estou fazendo, porque não estou dizendo que todo o reformado não ora, estou dizendo que a grande maioria não ora, enquanto que os pentecostais do contrário, né? É um movimento, é uma igreja que ora bastante, ok? Isso é inegável, né? Pode ter questões teológicas ali, né, que deixa muito a desejar, né, e aos quais eu mesmo não compactuo ou não concordo, que seja. Mas uma coisa eu reconheço, que os caras oram centenas de vezes mais do que qualquer outro reformado que eu conheço, ok? Então, mesmo eu tendo a minha teologia mais divertente e reformada, eu reconheço isso, que os reformados oram pouco, né? E que os pentecostais oram bastante. Então, esse livro, A Oração, a Chave do Avivamento, do Poyong Chu, aqui ele fala da própria experiência dele, né? Lá na Coreia, e o Poyong Chu, ele é pastor da maior igreja do mundo. Não sei se teve outras igrejas maiores do que a dele, mas eu sei que ele foi, durante muito tempo, ou ainda é, o pastor da maior igreja do mundo. Então, assim, era aproximadamente, parece que, ai, gente, eu não lembro, mas é uma coisa assim absurda, né? O número de pessoas que a cada ano se convertiam lá na igreja dele, ok? Até eu tenho um amigo, um pastor amigo, que foi para a Coreia na época visitar e conhecer essa igreja. E quando ele esteve lá, estava dormindo na casa de um irmão lá, tal. Aí umas 5 horas da manhã, cara, ele começou a escutar um barulho assim de multidão, de gente andando na rua, né, cara? Aí ele acordou, foi na janela ver o que estava acontecendo e ele viu assim, literalmente, uma multidão, um monte de gente andando na rua 5 horas da manhã. Aí ele perguntou, né, o dono da casa acordou também, ele falou assim, perguntou pro cara, o que é isso aí? Né? Onde essas pessoas estão indo? Aí o cara falou para ele assim, não, esses caras aí são da igreja do Poyong Chu. Eles estão indo lá no monte orar. Então tinha uma montanha lá nessa cidade, que era a cidade lá onde o Poyong Chu tinha essa igreja, que eram cheio de caverninhas, assim, ó, tipo mini capelas na montanha, assim, e que uma multidão, todos os dias, 5 horas da manhã, ia essa multidão orar nessa montanha. Entende? Então, assim, fale o que quiser do cara, tem as suas discordâncias teológicas do cara, e eu não sei. Eu só sei que o cara ora. E eu oro pouco. Eu sei que o cara ora muito. E a igreja do cara ora muito. Então, assim, acho que para criticar, tem que orar. Entendeu? Se você ora mais, então, amém. Então, você não se encaixa nisso que eu estou descrevendo. E o outro livro dele também, que é A Quarta Dimensão, também do Poyong Chu. Ok? Volto a falar, tem coisas aqui que eu não concordo, né? Não sou obrigado a concordar com tudo, assim como eu não concordo com tudo que alguns reformados por aí dizem, ok? Né? Certo? Até essa questão de falar, eu sou reformado, eu sou pentecostal, né? Toma cuidado com isso, porque quando você fala esse tipo de coisa, você pode estar abraçando um monte de coisa aí que nem bíblica é, ok? Certo? Esses dias eu vi um cara falando aí, um reformado aí, fazendo uma afirmação como bíblica lá, de um texto lá, que eu fui olhar o texto, não tem nada disso escrito no texto, entende? Então toma muito cuidado em relação a isso, né? Mas é só uma crítica em relação a isso. Infelizmente o que nós temos é assim, nós temos igrejas com pouco conhecimento bíblico, mas que manifestam milagres e que ora muito. Do outro lado, temos igrejas que oram muito, que manifestam milagres, mas cujo ensino teológico é extremamente pobre, né? Infelizmente. Oxalá Deus nos desse a graça de termos igrejas, que todas as igrejas do mundo fossem igrejas com um poderoso ensino teológico e que fosse poderoso
na questão da oração e que fosse um povo poderoso na questão dos milagres, da manifestação dos milagres. Amém? Mas, infelizmente, é difícil encontrar igrejas que se encaixem nesse perfil. De todas as disciplinas espirituais, a oração é a principal. Então, nós temos lá 12 disciplinas espirituais. Dessas 12, oração é a principal, porque ela nos conduz a uma comunhão perene com o Pai. Então, não se tem dúvida que o que te aproxima de Deus, o que te aproxima a conhecer realmente o coração de Deus é a oração. Sem oração, né, não sei nem se nós podemos nos chamar de cristãos, se nós não oramos, ok? Então, é a oração que nos leva ao agir mais elevado e profundo do espírito humano. A oração verdadeira, ela cria vida e muda a vida. Então, quem ora tem a sua vida transformada. Por isso que também é de se questionar todo aquele que diz conhecer a Deus, que diz ter uma vida de oração, que diz buscar a Deus, que diz ter uma vida assim de santificação, de jejum e tudo mais, e não tem a sua vida transformada. É muito questionável isso, okay? Porque a oração transforma a nossa vida. A oração transforma o nosso caráter. A oração transforma tudo ao nosso derredor. Nosso casamento, nossa paternidade, nossa filiação. A oração nos transforma. William Carey, ele disse o seguinte: a oração, aquela secreta, fervorosa, confiante, está na raiz de toda a santidade pessoal. Então também é a própria oração que produz em nós a santificação, a santidade de Deus, que não é um fruto de nós mesmos. A santidade não pode ser produzida por nós mesmos. Ela é um fruto que vem da vida de Deus em cada um de nós. Então é ela que nos santifica. Quando a gente ora, essa oração, essa busca de Deus, a presença de Deus, ela é quem nos santifica, quem nos constrange, que revela as trevas em nós e nos leva à mudança, à transformação. Ok? Logo, quem não ora, não tem luz. Quem não ora, não tem sua vida transformada. Ok? Então, orar é mudar. Escreva bem essa frase. Orar é mudar. Quem ora, muda. Se você não está conseguindo mudar, está precisando orar. Se você sente que tem coisa na sua vida que tem sido tropeço na sua vida, está precisando orar. Está precisando buscar a Deus. O filósofo Søren Kierkegaard, ele dizia assim: a função da oração não é influenciar Deus, mas especialmente mudar a natureza daquele que ora. Olha que coisa mais linda. Vou repetir, porque é tão bonito que eu vou até repetir. A função da oração não é influenciar Deus, mas especialmente mudar a natureza daquele que ora. Amém? Então, orar é mudar. Orar é ser transformado. A oração é a principal via usada por Deus para nos transformar. Então, se eu quero que a minha vida seja transformada, ela só será transformada nos pés de Jesus, aos pés de Deus, nosso Pai. Se não estivermos dispostos a mudar, deixaremos a oração de lado. E ela não será uma característica perceptível em nossa vida. Todos os que caminharam com Deus consideravam a oração a atividade principal da vida. Então, nenhum homem que foi relevante de fato na história do cristianismo, na história da fé cristã, negociou o aspecto da oração. Não existe transformação pessoal, não existe transformação eclesiológica e não existe transformação sociocultural sem oração. A oração é a única arma que pode transformar a vida do indivíduo e a sociedade.
É a única arma que nós temos. Claro que não é que você só vai somente orar. É necessário que você testemunhe, que você pregue o Evangelho. Mas para que haja poder no Evangelho, para que haja transformação na minha vida, até mesmo para ser testemunha, ser o perfume de Cristo, seja visível para o outro, é necessário que eu ore, para que eu esteja cheio da presença de Deus e essa presença de Deus na minha vida possa ser, então, uma influência no mundo externo que está aí fora. Há uma diferença gritante, meus queridos, entre um homem e uma mulher que ora, de um homem e uma mulher de Deus que não ora. Existe uma diferença em relação a isso. Então, quanto mais oramos, mais vemos a necessidade e desejo de sermos semelhantes a Cristo. Isso é um fruto também da oração. A oração transforma o nosso ser na direção de nós desejarmos sermos mais parecidos com Cristo. Porque orar é buscar a mente de Cristo. É desejar o que Ele deseja e amar o que Ele ama. Olha que coisa linda. Então, quem ora acaba adquirindo na sua vida o coração de Deus, os sonhos de Deus, a vontade de Deus. Se você é uma pessoa que ora, dificilmente você vai estar perdida. Se você é uma pessoa que ora, dificilmente você vai ficar sem saber o que Deus quer da sua vida. Então, fatalmente, quem não ora, fica perdido. Se sente perdido. E muitas vezes até mesmo sem luz, porque sem oração não tem luz, sem oração não tem caminho, não tem direção, não tem para onde caminhar, para onde apontar. Nós vemos assim que Jesus nos deixou diversos exemplos, né, de uma vida de oração. O próprio Jesus orava muito, nos deixou esse legado, esse exemplo, que ele foi um homem, enquanto homem, um homem que orou muito, que dependeu do Pai o tempo todo para que as coisas no seu ministério acontecessem. Ele caminhou totalmente em dependência do Pai enquanto homem. Ele se despiu da sua glória, se despiu até mesmo da sua divindade, né, da sua igualdade ao Pai, a Deus, para se tornar um homem e viver na dependência total e absoluta do Pai. Lá em Marcos 1,35 fala uma coisa interessante. Olha, de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Quanto tempo faz que você não levanta de madrugada para orar? Quanto tempo faz que você não faz uma vigília de oração? Orando aos pés de Jesus. Quanto tempo faz isso? Martinho Lutero tem várias frases assim que, nossa, são impactantes assim, sabe? Tem uma que fala assim: tenho tanto o que fazer que não posso prosseguir sem passar 3 horas diariamente em oração. Olha só, tenho tanto o que fazer que não posso prosseguir sem passar 3 horas diariamente em oração. E ele também diz assim: oração é forte muro e fortaleza da igreja. É a arma do bom cristão. Então, logicamente que quem não ora está desarmado. Quem não ora não tem defesas. Quem não ora está suscetível, está exposto ao mal. Por que não ora? Porque quem não ora caminha por si mesmo. Quem não ora está declarando autossuficiência. Porque orar é depender. Orar é depender de Deus. É dizer: Deus, eu não sei, eu não consigo sem o Senhor. Eu preciso do Senhor. Sem o Senhor, eu não sei. Só o Senhor pode fazer.
por meio de mim. Eu não posso fazer nada. Ainda Martinho Lutero dizia: assim como o negócio dos alfaiates é fazer roupas e o negócio dos sapateiros é remendar sapatos, o negócio do cristão é orar. Olha só, é como se a oração fosse a minha e a tua profissão. Entende? Fosse a nossa profissão. Fosse assim como o sapateiro ele precisa trabalhar para sobreviver, o alfaiate precisa trabalhar para sobreviver, o padeiro, o dentista, seja quem for. Em outras palavras, ele está falando isso. Se você quer sobreviver, se você precisa sobreviver, se você precisa de sustento, se você precisa orar. A primeira coisa que todos nós precisamos é orar, é termos uma vida de oração. Ele continua dizendo assim: muitas vezes fui levado à oração pela irresistível convicção de que este era o único lugar para onde poderia ir. É tremendo isso, né? Quando você às vezes está desesperado e isso te leva à oração. Quando você está passando por um vale, por uma necessidade. Então, assim, eu vou contar 2 testemunhos para vocês do poder da oração. Tenho vários, mas eu vou falar sobre 2 que me vêm à memória agora. Teve um momento na nossa vida, eu e a Kátia, depois de casados, que nós passamos por muitas dificuldades financeiras. Especialmente, né, nesse tempo, foi um momento de muita dificuldade financeira. E de fato teve um dia em que nós não tínhamos nada para comer em casa. Nós tínhamos água, eu acho que um pote de margarina no finalzinho. E bateu um desespero, um certo desespero. E eu e a Kátia fomos para o nosso quarto e dobramos nosso joelho e oramos. E colocamos isso diante de Deus, falando assim: Senhor, a gente depende do Senhor, a gente não tem o que comer, mas o Senhor é Deus e o Senhor sabe. E no que nós terminamos de orar, buzinaram na frente de casa. E quando eu fui ver, tinha um irmão da igreja parado com o carro. Falou: ô Pipe, tudo bom? Tudo bom? Eu falei: ô querido, vamos, tal. Fui lá. Ó, cara, eu estava em casa e Deus me falou para ir no mercado e comprar uma cesta básica e trazer para vocês. E ele abriu o porta-malas e o porta-malas dele estava cheio de compra no mercado que ele tinha feito e levado para a gente. Então, se foi coincidência ou não, queridos, aí é cada um com Deus. Eu creio que Deus, antes mesmo de orar, Deus já estava agindo. Deus está agindo. E teve uma outra vez que a Gólgota também, não diferente de mim, a Gólgota desde o começo sempre passou por muitas dificuldades financeiras, né? É uma igreja que não prega a teologia da prosperidade e tudo mais, né? Então é uma igreja que sempre passou por muitas dificuldades financeiras. E teve uma época que a gente tinha que pagar o aluguel e não tinha nada na conta. Não tinha como pagar o aluguel. A gente não tinha dinheiro para pagar o aluguel. E o aluguel era coisa assim, era tipo R$1.070 exatos, assim, uma coisa assim. E aí eu estava em casa também, né? E a gente sabia que aquele cheque, né, que ia voltar o cheque lá, né, que a gente pagava na época em cheque e tal, ia voltar, ia cancelar, né, e a gente ia perder a conta, né, que era uma conta pessoal ainda que a gente pagava o aluguel, ia perder aquela conta. E a gente orou, né, eu e a Kátia de novo oramos e falei: Senhor, o Senhor sabe, né, se cancelar a nossa conta, o Senhor que sabe, né, mas a igreja é tua e tudo mais, e oramos. E assim, daqui a pouquinho é a mesma coisa. Um irmão passou na frente de casa, buzinou, falou assim: ô Pipe, tudo bom? Tudo bom, querido? Tal, mesma coisa. Falou: cara, eu acabei de vender um terreno ali, né, por 10 mil, né, e eu vim aqui trazer o dízimo, né, e o dízimo era R$1.000, mas ainda faltava R$70, né. O que eu fiz? Na época eu não tinha carro, eu corri lá, peguei um ônibus, né,
e fui até o centro de Curitiba para depositar no banco para não voltar o dinheiro. Eu precisava depositar direto no caixa, né? E foi o que eu fiz. Peguei, saí correndo, fui lá e depois. No que eu desci do ônibus, né? Ali no Terminal Guadalupe, nosso banco era do lado do Terminal Guadalupe ali. No que eu desci do ônibus, né, meu celular tocou. Eu atendi e era um outro irmão da igreja. Eu falei, Pipe, você tá onde? Eu falei, tô aqui no Guadalupe, tô indo aqui. Não, para aí que eu tenho um dízimo para te entregar. E o cara foi lá e levou R$ 70, queridos, exatos. Que foi o dinheiro certo para que a gente depositasse e o cheque não voltasse. Então, coincidência? Eu não sei. Eu só sei que a gente orou e Deus providenciou tudo isso. Então, a oração ela é dependência de Deus e ela realmente move, meus queridos. Move. A oração move. Creia nisso. A oração move. Ainda Lutero dizendo, se eu não orar um dia, Deus irá perceber. Se eu não orar 2 dias, o diabo irá perceber. E se eu não orar 3 dias, todos irão perceber. Aleluia. O diabo sabe quando você não ora. E o mundo também percebe. Quando eu e você somos pessoas que não oram. Deus sabe. O diabo sabe. E o mundo percebe. Assim como o diabo também sabe. E o mundo percebe. Quando uma pessoa é uma pessoa de oração. Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo. Não tem outra forma de sermos cheios do Espírito Santo, cheios de Deus, se não for por meio da vida de oração. A última frase do Lutero. Desde a mocidade, cada um de nós deve formar o hábito de orar diariamente por todas as suas necessidades. Não o fazemos porque Deus tem de ser lembrado de nossas necessidades, mas para nos convencer acerca da nossa dependência em relação a Ele. Olha que coisa linda isso. Que coisa maravilhosa isso. Amém? Nós temos que criar o hábito de orar, de apresentar diante de Deus os nossos pedidos, nossas orações, aquilo que a gente precisa, não para lembrar Deus daquilo que a gente precisa, mas para gerar em cada um de nós a dependência dele. Amém? A dependência dele. Aleluia. John Wesley também dizia, Deus não faz nada que não seja em resposta à oração. E John Wesley dedicava 2 horas por dia de oração. Lutero dedicava 3 horas diariamente, Lutero orava 2 horas. Você tem orado 20 minutos? 1 hora? 2 horas? 3 horas? O quanto da minha vida e o quanto da tua vida tem sido dedicado à oração? João Calvino ele dizia, a oração é o antídoto para todas as nossas aflições. Eu não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida disso, de que o antídoto para as minhas e para as tuas aflições se chama oração. Quando nós oramos, quando nós vamos para a presença de Deus, nossa, e quantas vezes, né? Incontáveis vezes que eu fui para a presença de Deus chorar. Quantas vezes, quantas e quantas vezes, nas minhas aflições, eu chorei na presença de Deus. David Brainerd, ele dizia, 1 hora com Deus excede infinitamente todos os prazeres do mundo. Eu não sei quantos de vocês já tiveram assim, experiências místicas com Deus. Eu já tive minhas experiências místicas com Deus, assim, né? Coisas de experimentar algo para além até mesmo de uma descrição. Era um poder
manifestando em você, sobre você, ao ponto de você, de fato, achar que vai morrer. Então, a gente, como comunidade Gólgota, eu tenho na memória assim, 2 momentos em cultos em que nós experimentamos, nós tínhamos essa experiência. E basicamente foi a mesma experiência, né? Mas eu lembro a primeira vez que isso aconteceu. Nós estávamos no momento do louvor, né? Nós tínhamos o hábito de sempre, de antes do louvor, ir para trás da igreja, assim, ó, e todo mundo, sabe? Era ministério de louvor, diáconos, professor de criança, não importa. Todo mundo ia lá para trás, aquela galera, e orava, ficava ali um tempo clamando e orando, né? Um bom tempo assim tal, e aí começava o culto, né? E teve uma vez que a gente estava ali no momento do louvor ali, e de repente, queridos, de um modo inexplicável, ninguém falou nada, ninguém ordenou nada, simplesmente parou tudo. Parou tudo. A igreja inteira, todo o pessoal do louvor e toda a igreja caiu de joelhos e um choro. Eu me escorei na parede para não cair e achei que eu ia morrer. E eu só falava assim: Deus, para que você está me matando. Porque eu achei que Deus ia me matar aquele dia com a presença dele. Foi uma experiência poderosa. E depois, alguns anos depois, nós tivemos essa outra, de novo, essa mesma experiência, né, no salão que a gente está hoje. E foi isso, sabe? Ninguém falou nada, ninguém forjou nada, ninguém disse assim: agora caiam de joelhos. Foi inexplicável isso. Então, assim, estou falando de uma experiência mística, né? Porque quando você fala de experiência mística, muita gente às vezes não sabe, né, do que eu estou falando. Estou falando disso, dessa experiência de experimentar de fato o sobrenatural se manifestando na tua vida. Então, eu já tive muitas experiências místicas e eu sei que todas elas, quando aconteceram, foram frutos da oração. Então, pessoas que não oram nunca vão experimentar, nunca vão ter uma experiência mística. Enquanto que aqueles que oram podem não ter também. Mas se terão, se alguém vai ter algum tipo de experiência, certamente é aquele que ora. E é aquele que ora muito. É aquele que busca muito. É aquele que jejua. É aquele que inclina realmente o seu coração faminto na direção de Deus. O qual eu e você precisamos, em nome de Jesus, sermos despertados de todo tipo de sono, libertos de todo tipo de tropeço que nos impede de experimentar isso. Deus. Experimentar aquele que é vivo, aquele que é real, o Deus vivo da fé cristã. Jesus, o Espírito Santo e o Pai. Só quem ora experimenta isso, meus queridos. Só quem ora. Só quem busca pode experimentar isso. Só quem busca. Então, para esses homens, a oração não era um hábito menor do tempo que sobrasse. Era a vida deles. Era o trabalho mais sério de seus anos mais produtivos. Então, o primeiro chamado deles, a primeira obrigação deles, o primeiro ministério deles era com a oração. Era com a vida de oração. Eles não tinham um outro compromisso maior do que esse. O compromisso maior da vida deles era com o seu Deus. E era por meio da oração. E depois vinha o resto. Então, Adoniram Hudson, por exemplo, que foi o cara que traduziu a Bíblia para o birmanês, e por meio do ministério dele, milhares de birmaneses vieram a se converter, né? Então a gente olha para a vida desse homem, para os milhares de frutos que ele produziu no ministério dele, né, que foram produzidos no ministério dele, porque ele não produz nada, quem produz é o Espírito Santo, obviamente.
Mas o Espírito Santo usa como? Quem que o Espírito Santo usa para produzir algum tipo de fruto? Então, olha só. O Adoniran Hudson, ele orava 7 vezes por dia. Ele orava ao amanhecer, depois ele orava às 9 horas, ao meio-dia, às 15 horas, às 18 horas, às 8 horas e à meia-noite. O cara tirava esse tempo para orar 7 vezes por dia. Era a forma como Adoniran Hudson vivia a sua vida. E Adoniran Hudson teve uma vida fácil? Não, queridos. Se você assistir depois da minha pregação lá sobre perseverança, você escutar eu falando dele assim, você chora. Tudo que o cara se lascou na vida. Ele perdeu 2 esposas, perdeu vários filhos que morreram, entende? Mas era um homem que orava. Então eu fico pensando, se ele orando passou por tudo isso e conseguiu passar por tudo isso, eu fico pensando, se ele não orasse, como que ele passaria por tudo isso? Não é? E às vezes a gente passa por um probleminha na nossa vida e a gente já desaba. Já desiste, já quer chutar o balde. E isso pode denotar, meus queridos, pode estar revelando um coração que não ora. Ou que se ora da maneira errada. Então, John Hyde, um missionário na Índia, ele era chamado de Hyde que ora. Você já pensou você ser conhecido como o Pipe que ora? Né? O João que ora? O Paulo que ora? O Daniel que ora? O Omar que ora? A Maria que ora? A Miriam que ora? A Agnes que ora? O Jarlison que ora? Já pensou? Se nós fôssemos conhecidos como homens e mulheres que oram. A pessoa olha, aquele cara ali ora. Aquele cara ali ora. Ora mesmo. Eu tenho ainda, né, um amigo, ele andou um tempo desviado, mas todas as vezes que eu chegava na casa dele, assim, né, às vezes ele demorava para atender, tá, daqui a pouco quando ele vinha, assim, né, ele tava com os olhos, assim, cheios de lágrimas. Falei, ô, meu cara, tudo bem? Falei, ô, Pipe, tava ali orando, cara. Então toda vez o cara tava orando, entende? E ele exalava o perfume de Cristo. Era um cara que, quando falava, ele só conseguia falar de Deus, de vida, dessa presença, dessa experiência que ele tinha com o Deus vivo e que era constante na vida dele. Para todos estes homens, orar era respirar. Às vezes o que nos assusta, assim, que é quando a gente olha para esses homens e a gente vê essas grandes coisas acontecendo, isso muitas vezes nos assusta e até mesmo nos frustra, no sentido de pensarmos, cara, isso é inalcançável, isso é algo que eu nunca vou conseguir. E a gente pensa que já tem que começar assim, né? Num nível altíssimo de oração para já entrar já de cabeça, já estar, né, encaixado nesse perfil, né? Porém, queridos, a gente tem que olhar lá, por exemplo, lá para Lucas 11:11, né? Quando os discípulos olham, falam para Jesus assim, Senhor, ensina-nos a orar. Então, saber exatamente não é errado você não saber. Não é errado você reconhecer que você precisa aprender. Porque oração é um aprendizado. Oração é como tudo na vida. Você começa orando e você vai aperfeiçoando, você vai crescendo em oração dia a dia. É isso que faz a diferença. É isso que te conduz à maturidade nesse aspecto. Então, assim, obviamente que hoje a minha oração é infinitamente diferente daquela de quando eu comecei a orar, quando eu me converti. Né? A maturidade com que eu oro hoje é muito diferente de antes. É muito diferente. Agora, uma coisa que é
que é a realidade, é que se você não ora, também isso é perceptível quando você ora. Do que eu estou querendo dizer isso? Parece que eu estou falando meio que contraditoriamente falando. Eu quero dizer assim que eu já vi pessoas que eu sabia que não tinham uma vida de oração e quando iam orar era uma tragédia, porque não orava, nunca orava. Então assim, no começo minhas orações eram uma tragédia, né? Era uma oração assim, meio sem saber muito ao certo como fazê-lo, né? E assim na vida de qualquer um, assim como um bebê que começa a gatinhar e começa a andar, né? A vida de oração é a mesma coisa. Mas fica visível quando uma pessoa vai orar que ela realmente não tem uma vida de oração no seu dia a dia. Porque ela fica perdida. Ela não tem nem vocabulário. A falta de intimidade com a oração, a falta de oração na vida dela é perceptível quando ela vai orar diante das outras pessoas. Então, para amadurecer, quanto mais você ora, mais você aprende a orar. Nem Jesus e nem os apóstolos. Aí nós vamos entrar aqui numa outra questão aqui, que é a questão dessa questão da oração, né? Por que eu estou falando dessa questão de você aprender a orar? Então, por exemplo, hoje quando a gente vai orar por alguém que está doente, a gente ora por ele e a gente fala assim: Deus, se for da tua vontade, cure essa pessoa. Nós fazemos isso. No Novo Testamento, nem Jesus e nenhum dos apóstolos fazia esse tipo de oração quando ia orar por milagre. Nunca. Os apóstolos nunca, você vai encontrar no Novo Testamento, o apóstolo Pedro orando por alguém e falando: Senhor, se for da tua vontade, cura esse paralítico. Senhor, se for da tua vontade, cura esse cego. Senhor, se for da tua vontade, ressuscita esse morto. Nem Pedro, nem Paulo. Você não vai encontrar Paulo falando: Senhor, se for da tua vontade, faça isso. Não. Eles oravam, eles falavam: seja curado. E a pessoa era curada. Ressuscite, e o morto ressuscitava. Volte a enxergar, e o cego voltava a enxergar. Mas por que que eles não oravam: seja feita a tua vontade? Se for da tua vontade, desculpa. Por que eles não oravam: se for da tua vontade? Porque eles sabiam qual era a vontade de Deus antes de orar. Antes de orar, eles já sabiam qual era a vontade de Deus. E por isso, quando eles oravam, eles já sabiam se deviam orar para aquele cara ressuscitar ou não. Se deviam orar para aquele cara voltar a enxergar ou não. Então, é isso que nós temos que buscar na nossa vida com Deus. É isso que nós precisamos buscar. Olha só o quanto de textos bíblicos que falam a respeito dessa questão do posicionamento, de você buscar para a tua vida esse tipo de conhecimento prévio da parte de Deus. Então eles sabiam qual era a vontade de Deus antes de fazer a oração da fé pelo irmão. Lá em João 15,7 diz assim: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. O que nós pedimos e que será concedido? Aquilo que nós orarmos segundo a vontade de Deus. João 14, 12 a 14. Digo-lhes a verdade. Aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. O Senhor Jesus falou. Então por que tem coisas que nós pedimos e que não é feito? Tem alguma coisa errada aí? Porque ele está falando que tudo que nós pedimos no nome dele seria realizado. Então o que ele está falando? Que tudo que você pedir, que for da vontade dele, na sua vida, ele vai atender. Logo, nós temos que descobrir o quê? Qual é a vontade de Deus para as nossas vidas? O que Deus realmente quer fazer por meio das nossas vidas? 1 João 5, 14 e 15.
Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos tudo o que dele pedimos. Logo, por que não temos tudo o que nós pedimos? Porque nós não sabemos orar. Porque nós não sabemos qual é a vontade de Deus. Por isso que nós precisamos buscar. Precisamos buscar a vontade de Deus para as nossas vidas. E como se busca isso? Por meio da oração. Por meio da oração. Então, por que nossas orações não se enquadram nesses textos? Talvez a razão seja porque as iniciamos de modo errado. A primeira coisa que precisamos aprender sobre a oração é que ela se inicia ouvindo ao invés de falando. Então é isso que o Richard Foster fala nesse livro. Que nós precisamos, primeiramente, antes de chegar diante de Deus falando, porque essa é a primeira coisa que a gente faz é isso, né? Senhor, vai despejando, né? Ele fala que não. Ele fala que o que a gente precisa fazer, primeiramente, é chegar diante de Deus em silêncio. Quieto. Aquietar a alma, aquietar a mente, aquietar o coração. E esperar as palavras virem ao coração, para que o Espírito nos conduza às orações que vêm do coração dele. E aí o Espírito Santo nos conduz nessa vida de oração. Então, ouvir Deus é o prelúdio da oração. Então, ele também fala sobre orar pelas pequenas coisas. Então, não comece muitas vezes orando por grandes coisas. Porque às vezes grandes coisas podem não acontecer. Mas ore por pequenas coisas. Comece a experimentar em Deus as pequenas coisas como fruto da oração. Para que as coisas maiores então venham depois. Mas primeiro experimente, vivencie as pequenas coisas. Ele fala também sobre buscar a compaixão pelos outros, porque muitas vezes as nossas orações não são respondidas porque a gente não ora com compaixão. Eu recebo pedidos quase diários de pessoas doentes, pedindo oração quase diariamente. Então, antes de orar pelas pessoas, eu preciso pedir para Deus compaixão, para que eu realmente tenha compaixão daquela pessoa, para que a minha oração seja fundamentada sobre a compaixão, porque Deus tem compaixão pelas pessoas, pelas vidas. Um outro aspecto, inclusive, que o Poyang Chul trabalha muito nesse livro, A Quarta Dimensão, e nessa oração A Chave do Avivamento, é a questão da imaginação. O Richard Foster também trabalha no Celebração da Disciplina. Essa questão da imaginação. Então, por exemplo, a Gólgota ela tem orado para a gente conseguir um barracão novo, para que a gente consiga se mudar, tal, porque o espaço que a gente está é pequeno, especialmente para as crianças, Até o espaço de culto, assim, de culto é grande, não seria tanto essa necessidade. Mas nós precisamos de espaço, salinhas para as crianças. Então, eu tenho orado assim, não é assim, Senhor, dá um barracão. Não, eu tenho orado assim, Senhor, olha, o desejo do meu coração é esse, tal, eu quero um barracão desse tamanho, tanto de sala, estacionamento, localidade, valor. Até o valor eu tenho colocado. Entende? Então, assim, você tem que imaginar esse lugar e apresentar esse lugar diante de Deus. Para tudo, o teu casamento, por exemplo, Visualize, imagine o teu casamento restaurado, antes de você orar por ele. Quando você estiver orando pelos teus filhos, imagine ele servindo a Deus. Imagine ele convertido. Imagine ele orando, amando a Deus. E ore em relação a isso. Então, a imaginação é para isso. Você imagine e coloque isso diante de Deus. Então, isso ajuda a você visualizar isso e a você orar, materializando por meio da fé isso na sua vida. Entende? E claro que algumas pessoas vão falar assim, vão utilizar isso para encher a conta bancária, Então, não é disso que eu estou falando. Lembre-se, orar segundo o coração de Deus. Isso é o que importa. Uma outra coisa também que pode ser muito exercido na vida diária
é aquilo que a gente chama de orações relâmpagos. Então, eu o tempo todo estou fazendo orações relâmpagos. Então, o fulano lá pede oração, eu paro na hora e oro naquela hora. Porque se eu deixo para depois, já era. Entende? Às vezes eu estou na rua, né? Eu gosto muito de caminhar, às vezes eu estou caminhando, eu vejo alguém na rua, oro por aquela pessoa. Lembro de alguém, oro naquela hora. Então, orações relâmpagos. Isso é muito importante nós termos nas nossas vidas, o exercício dessas orações relâmpagos. Por isso que Paulo também fala, né? Orai sem cessar. Né? Orem o tempo todo. Amém? E aí entra também essa questão das coincidências, né? Que eu estava falando. E que o Richard Foster fala nesse livro. As coincidências são bem interessantes, né? Porque, assim, a verdade é que acontecem mais coincidências na vida do crente quando ele ora. Né? Então, eu posso citar, assim, inúmeras coincidências, entre aspas, que aconteceram como fruto de oração no meu ministério, na minha caminhada. E fora os testemunhos, né? As centenas e centenas de testemunhos de pessoas também que vivenciaram, tiveram experiências, entre aspas, de coincidência. Então, quem inclusive falou isso, né, foi o arcebispo William Temple. Ele falava isso, que quanto mais eu oro, mais coincidências acontecem na minha vida. Porque as pessoas, o ateu vai dizer, isso tudo é coincidência. Bom, se é coincidência, é fato que acontecem mais coincidências na minha vida quando eu oro. Amém, queridos? Eu queria também falar do exemplo do Chad, que é um cara que faz parte do Come and Live, que é o ministério do Steiger. E o Chad, eu tive uma experiência muito interessante com ele lá na Alemanha. Quando a gente saía na rua, o Chad era um cara assim, que ele parava todo mundo. Ele ia parando as pessoas, falando, você precisa de uma oração? Daí o cara, não, olha, não quer que eu ore por você. E ele orava, entendeu? O Chad não tinha vergonha de orar. Tava alguém doente, ele orava. Tava alguém ali que ele via muito triste, ele orava. Então, assim, o Chad, ele orava e Deus usava muito a vida dele. Às vezes manifestava mesmo, assim, milagre e transformação mesmo por meio da vida de oração. Muitas vezes ele orava e não acontecia nada. Mas a ousadia de orar pelas pessoas dava oportunidade para que o poder se manifestava. Então, assim, quanto mais eu e você orarmos pelas pessoas, por milagres, por conversão, por transformação, por restauração, por qualquer coisa que seja, quanto mais eu e você orarmos, mais oportunidades da manifestação do poder de Deus, do milagre, da transformação e dessas coincidências acontecerão. Se você não ora, se eu não oro por milagre, como que eu vou experimentar um milagre? Se eu não oro por a conversão de uma pessoa, como eu vou experimentar, ver a conversão de alguém? E por aí segue. Ou seja, é a oração que propicia a experiência. Certo? Então, se você quer experimentar Deus, meus queridos, se você quer experimentar Deus, meu querido, ore. Entende? Quando eu comecei meu ministério como evangelista de rua lá em Foz do Iguaçu, a coisa que a gente mais fazia era orar. E eu posso te garantir, meus queridos, que eu vi dezenas de vezes milagre acontecendo. Vidas sendo transformadas. Porque a gente orava. Sem oração não existe vida cristã. Sem oração não existe cristianismo. Sem oração não existe ministério. Não existe. Então, assim, se você é uma pessoa que não tem dificuldade para orar muito, comece a fazer assim um desafio, sabe? Comece pequeno. Comece propondo assim, eu vou orar 5 minutos todos os dias, por um mês. Depois você coloca, olha, eu vou orar por 10 minutos, mais um mês. E vai aumentando isso. E especialmente, comece a ser ousado quando Deus coloca na tua vida situações em que você precisa orar. Não tenha vergonha de orar. Não tenha vergonha de propor uma oração.
Se você tem um amigo que está passando por uma depressão, um amigo que está pensando em suicídio, um amigo que está passando por crise no casamento, sabe? Ao invés de você falar para ele assim, olha, eu vou orar pela tua vida, ore por ele, na hora. Ore por ele na hora. Eu posso orar por você? Você fala. E ore por ele, na hora. Você está já colocando em prática essa vida de oração. Amém? Às vezes quando eu estou orando e eu começo a orar, cara, quando eu vejo já orei 1 hora. E às vezes eu até tenho que parar, porque às vezes eu tô, né, tá num tempo que eu não tenho mais tempo para orar, daí eu preciso parar. Mas, cara, se você começar a orar, entendeu? Primeiro ore pela tua vida, ore pela tua família, ore pelos teus amigos, ore pela tua igreja, ore pelo teu trabalho, ore pela tua cidade, ore pelo teu estado, ore pelo teu país, ore pelos missionários no mundo, ore pelo mundo todo em relação à situação. Ore, ore, e ore, e ore, e você vai ver o quanto você vai fazer da sua vida uma vida de oração. Amém, meus queridos? Eu aconselho todos você comprar, talvez assim, um livro sobre devocional, né? E um devocional diário e todos os dias ali, sabe, ter o teu tempo em que você vai lá ler aquela reflexão e em seguida você tira para orar em cima daquela reflexão, também é algo que enriquece muito a sua vida de oração. Amém, queridos? Então é isso. O que eu tinha para falar a respeito de oração é isso. Obviamente que esse é um assunto, né, que poderíamos falar a noite toda aqui, contando experiências daquilo que a gente experimentou em se tratando de oração. Amém, queridos? Então é isso. Que sejamos uma geração que ora. Conhecidos como aqueles que oram. Cada um de vocês que está aqui ouvindo. Que a gente seja conhecido como o Elder que ora, o Omar que ora, o Pipe que ora, a Josi que ora, a Maressa que ora, o Macarrão que ora, a Agnes que ora. Amém? Amém? É isso, queridos. Deus os abençoe e orem. Orem. Beijo na alma.